Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através também do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. O Capitariano é o grande campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe derrotou o Primavera por 2-1 sábado em Indaiatuba. Matheus, Guilherme e Vinícius Popó fizeram os gols da vitória do Leão da Sorocabana. Renatinho descontou para o Fantasma. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Uma excelente semana pra todo mundo. Aliás, a semana é a última de preparação da Macaca visando a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte estreia sábado, 4h, contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, na Ilha da Magia, em Floripa. O técnico Alberto Valentim, ele vai ajustando alguns pontos e aguarda a chegada dos últimos reforços para a estreia na terceira divisão do futebol brasileiro. A Ponte não disputou um jogo-treino que estava agendado contra o Água Santa, para evitar lesões, faltando poucos dias da estreia da competição. Série A2 e Série A4, nem tudo foi alegria para nossa região. Na Série A3, o Rio Branco perdeu para o Monte Azul por 2-1 fora de casa e está eliminado da competição. Por outro lado, União Barbarense empatou com o Colorado Caieiras em Santa Bárbara do Oeste, está classificado para a semifinal. O Leão da 13 encara o Araçatuba na semifinal. E agora o destaque do futebol paulista, Leonardo Dai. O Palmeiras conquistou neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Verdão bateu o Sport por 2-1 no Recife, com 2 gols de pênalti. A marcação do primeiro pênalti dividiu opiniões. A marcação do segundo foi praticamente uma unanimidade. O árbitro errou ao assinalar a penalidade já perto dos 45 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, o São Paulo empatou em 0-0 em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro. E o Santos saiu atrás, virou o jogo, mas cedeu o empate e ficou no 2-2 com o Bahia na Vila Belmiro. Já o Corinthians viajou neste domingo para a Colômbia, onde enfrenta na terça-feira o América de Cali pela Sul-Americana. Primeira rodada na Série B com empates envolvendo os clubes paulistas. A Ferroviária empatou com o Remo 1-1 ontem à noite na Fonte Luminosa em Araraquara. O Novo Horizontino também entrou em campo ontem à noite e empatou em 1-1 com o Avaí em Florianópolis. A rodada será fechada hoje com Atlético Goianiense e Atlético em Goiânia. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Que no último teste antes da estreia na Série C, ficou no empate com o Pouso Alegre 1-1. O jogo-treino foi realizado em Águas de Lindóia. O Anderson Leite foi quem marcou o gol do Bugre. Daqui a pouco a gente explica como foi a atividade que encerra a preparação do Guarani, faltando pouco tempo, hein? Falta uma semana para a estreia na Série C. O Guarani, ele estreia no domingo, 4h, contra o Maringá, no Brinco. E o Basquete Campinas venceu o Cerrado sexta-feira passada por 77-72 em Campinas pela LBF. O jogo teve um final emocionante, com a cesta decisiva sendo marcada pela argentina Agustina Marim. Saiu faltando ali 7 segundos para o estouro do cronômetro, desempatando o placar para o Campinas, que venceu no Ginásio Tênis Clube. As campineiras voltam à quadra na quinta-feira contra o Santo André, novamente em Campinas.
E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fábio. Grande abraço, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco a segunda rodada do Brasileirão, os outros paulistas. O Bragantino jogou outro no Maracanã e acabou perdendo para o Fluminense por 2-1. O gol do Fluminense veio aos 48 da segunda etapa. Martinelli fez o gol, que garantiu a vitória do tricolor na estreia do técnico Renato Gaúcho à frente do time carioca. O Massa Bruta ainda não venceu no Brasileirão. Quem também ainda não venceu é o Mirassol, jogando em casa pela primeira vez na história do Brasileirão. O Leão arrancou um empate nos acréscimos também com o Fortaleza no José Maria de Campos Maia, que está mais moderno e repaginado, viu, Julio? Christian foi o autor do gol histórico para o Leão da 017. A capacidade do Castelão é maior do que o número de habitantes de Mirassol. Então aí é um feito muito comemorado pelo Leão na Série A. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Uma boa semana a todos nós. Bom, ontem eu me permiti saborear muitos jogos, né? A começar pelo derby de Manchester, pela Premier League, 0-0, muito bem jogado. Árbitro comandando de uma maneira muito tranquila o jogo, os jogadores obedecendo a arbitragem ou respeitando a arbitragem. O 0-0 acabou sendo até injusto. Eu acho que pelo menos poderíamos ter gols neste clássico. E aí veio a parte da tarde, né? Campeonato Brasileiro. Bons jogos também. Gostei das partidas que eu acompanhei. Agora, mais uma vez, problemas com as arbitragens, né? Tivemos problemas lá no Beira-Rio, envolvendo Internacional e Cruzeiro reclamando muito. Tivemos problemas na Ilha do Retiro, num pênalti bem do questionável em cima do Rafael Veiga, favorecendo o Palmeiras. No Santos quase que a gente tem problemas, né? Um chute que foi na cara, no rosto do jogador do Bahia, o árbitro marcou pênalti, mas ficou tão claro que a bola foi no rosto, não deveria nem ter ido ao VAR, mas foi. Perdeu lá 2-3 minutos em que a bola poderia estar rolando. Ou seja, que diferença, né? Apesar dos bons jogos, do bom nível do Campeonato Brasileiro, infelizmente as arbitragens já começam a dar sinais de enfraquecimento. Desanimador, cara. Desanimador. Esse fim de semana, em termos de arbitragem, foi algo. E os jogos terrível. São bons, viu, Júlio? Eu acompanhei Flamengo, fiquei revezando ali no Palmeiras e Flamengo, São Paulo na parte da tarde, o Santos, né, às 8h30. Bons jogos, um nível legal. Tanto é que o campeonato mostra um equilíbrio, ninguém tem 6 pontos, né? Ninguém com 100% de aproveitamento, mas parece que a arbitragem não está no mesmo nível. Já liberando aqui as participações, os nossos ouvintes pelo WhatsApp, fique à vontade para mandar aí a sua mensagem, 991869070, 991869070, o WhatsApp fica à sua disposição. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença.
11h15, Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo, uma ótima semana. Olha, a Avenida da Saudade, ela tá ali com interdições desde a Rua Doutor Álvaro Ribeiro até a chegada à Rua Padre João Garcia, por conta de obras nesse trecho. O motorista, então, está perdendo bastante tempo no início da Avenida Saudade, pela Doutor Álvaro Ribeiro e também pela Avenida Washington Luiz, porque por ali o motorista acaba fazendo o retorno e também é uma opção para seguir ali na chegada a Marechal Carmona. Então, quem puder evitar essa região fará um bom negócio, porque a abolição também está bastante carregada por conta dessa obra. Quem segue pela Marechal Carmona no momento, trânsito fluindo bem nos dois sentidos. A Via Expressa Valdemar Pascoal também tem situação parecida, trânsito livre, sentido Bosque e sentido Vila Industrial. A General Carneiro, aí ela está bastante carregada, tanto sentido centro quanto sentido bairro, por conta também, reflexo ali das obras na Saudade. O motorista acaba acessando a Washington Luiz e também a General Carneiro. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN, agora 11h16. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. Vamos atualizar informações do futebol paulista, rodada de Campeonato Brasileiro. Leonardo Dai tem todas as informações. Depois de um empate na estreia, o Palmeiras conquistou neste domingo a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Verdão bateu o Sport por 2-1 no Recife. A equipe paulista abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti de José Manuel Lopes. Pênalti este que dividiu opiniões. O Verdão cedeu o empate logo na sequência e depois do 1-1 criou pouco, mas perto dos 45 minutos do segundo tempo conseguiu mais um pênalti. Este quase uma unanimidade. Não foi falta em cima de Rafael Veiga, mas o juiz marcou e Piquerez bateu o pênalti para fazer o gol da vitória. O técnico Abel Ferreira respondeu às críticas quanto à atuação da equipe, destacando que pouca gente vai conseguir vencer o Sport na Ilha do Retiro. Vamos ver quantas equipas vão conseguir passar aqui, porque eu sei que esta equipa em casa aqui vai dar muito trabalho e uma equipa grande é isto. Nem sempre joga bem, às vezes, não há outra forma, pelo menos é naquela forma que eu acredito. O São Paulo empatou pela segunda vez em 2 rodadas no Brasileirão e pela segunda vez em 0-0. O tricolor jogou em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Fez um bom primeiro tempo e fazia um bom segundo tempo, até a expulsão de Jonathan Caleri, que tinha acabado de sair do banco de reservas quando foi expulso. Àquela altura, o São Paulo já não tinha no campo o técnico Luiz Ubeldia, que tinha sido expulso no fim do primeiro tempo por reclamações em excesso com a arbitragem. Creo que el equipo hizo un buen trabajo. Zubeldia diz que o São Paulo fez um bom trabalho no jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, e diz que depois da expulsão, o time teve que se aguentar e defender para conquistar um ponto valioso. Quem também empatou foi o Santos, que conquistou o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro na igualdade em 2-2 com o Bahia. O Peixe começou mal o jogo, tomou um gol logo no começo, fez um primeiro tempo muito ruim, mas voltou diferente para a etapa final. Pressionou o Bahia e conseguiu a virada, com gols de Tassiano e Diego Pituca. No entanto, vacilou no fim e cedeu o segundo gol para a equipe baiana. Mesmo assim, o técnico Pedro Caixinha fez questão de destacar a evolução do time, do primeiro para o segundo tempo, explicando que o que fez a diferença foi proteger melhor a faixa central do campo nos ataques do Bahia e explorar melhor os lados do campo na hora de atacar. O Bahia é uma equipa que se tem de defender muito bem por dentro e atacar por fora. Mas o que nos faltou na primeira parte
que foi presença da área e jogar por fora, tivemos de sobra na segunda parte e por isso é que fizemos o jogo que fizemos na segunda parte. Já o Corinthians, que venceu no sábado o Vasco, já viajou neste domingo para a Colômbia, onde enfrenta o América de Cali na terça-feira às 9h30 pela segunda rodada da Sul-Americana. De São Paulo, Leonardo Dai. Bom, tivemos muitos assuntos para comentar aí de Campeonato Brasileiro, né, durante o fim de semana, mas em todos os jogos tivemos polêmica de arbitragem dos chamados grandes, né, dos times paulistas aí. Em todos os jogos tivemos alguma coisinha de arbitragem, né? No sábado o Corinthians reclamando do gol anulado do Memphis. Aí no domingo o jogo do São Paulo com a não expulsão do Lianco, que revoltou o Zubeldia. Depois tem a expulsão do Caleri, que o São Paulo reclama que faltou critério. Aí chega no jogo do Palmeiras, muita reclamação do pênalti marcado para o Palmeiras do lado do Sport. O Lucas Lima desabafando no Sport TV depois do jogo, dizendo que é uma vergonha. O jogo do Santos também com polêmica de arbitragem. Tá difícil, hein, Carlão? Ter um fim de semana tranquilo assim, sem falar de arbitragem. Né? Tá difícil. Infelizmente, a arbitragem não está acompanhando, né, o nível do Campeonato Brasileiro, e o que atrapalha é o comprometimento do resultado, né? Sem falar lá em Porto Alegre, né? Porque apesar da vitória do Internacional por 3-0, o Cruzeiro, o início do jogo, praticamente já com um jogador a menos, né? O Jonathan foi expulso com 20 minutos. Não havia a menor necessidade ali da expulsão. Sim, a punição e tal, mas a expulsão também não havia a necessidade. Veio o jogo do Palmeiras, né? Que foi uma grande... O do São Paulo, mais em lances também de expulsão. O Zubeldia também é um chiliquento de mão cheia, né? Nossa, como é chato acompanhar o jogo do São Paulo e o Zubeldia no banco de reserva, sempre gesticulando. Tá? Às vezes ele tem até razão na reclamação. Eu acho que o Casares tem que tomar as rédeas, porque já é a terceira vez. Terceira vez e 26 cartões, se eu não estiver enganado, cartões amarelos. Ontem ele entrou dentro do campo, cara, sabe? Pra tirar satisfação com o árbitro. É muito chilique. Às vezes ele tem até razão, mas ele acaba perdendo a razão, né? Em virtude desse chilique. E do Palmeiras comprometeu o resultado, né? O jogo 1-1, acho que até o pênalti em cima do Flaco poderia até não ter dado, mas eu acho que eu daria ali, né? Mas o pênalti em cima do Veiga realmente não foi pênalti. Talvez na instantaneidade o árbitro, marcou o pênalti, mas aí o VAR teria que ter acionado e o árbitro teria que ter ido ao VAR para aí sim perceber que o Rafael Veiga sequer foi calçado, né? Então, e aí interfere. Interfere pro Sport, que é um time que vai brigar na parte de baixo da tabela, né? Um pontinho pode livrar o time de um rebaixamento. Daqui a pouco o Palmeiras vai ser prejudicado, o Sport vai ser beneficiado. Infelizmente a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim, mas realmente uma primeira rodada em que a gente poderia estar falando da vitória do Flamengo, da vitória do Palmeiras, do empate em Belo Horizonte, né? Do jogo propriamente dito, a gente fica aqui perdendo tempo com arbitragens ruins e comprometedoras, né? E aí, Fábio Scheib, quero suas impressões também nessa primeira rodada, né? Com resultados positivos aí de Palmeiras e Corinthians. São Paulo reclamando bastante da arbitragem. O Corinthians podia ter aplicado uma goleada histórica no Vasco da Gama, né? Fez 3-0, conseguiu fazer 2 gols ainda que foram anulados, um meio duvidoso, mas o Corinthians conseguiu uma boa vitória que deixa novamente o Corinthians nos trilhos aí, dá confiança à equipe e à própria torcida também, que já cobrava a equipe. O Corinthians pegando o caminho reto mais uma vez. Agora tem uma decisão na Sul-Americana contra o América de Cali, fora de casa, um jogo decisivo pro Corinthians. São Paulo, a bela atuação também, apesar dos erros das arbitragens, a bela atuação do goleiro Rafael, né? Pegou 3 bolas muito difíceis ontem também, fez defesaças. O Atlético Mineiro teve mais perto do gol, mas o Rafael garantiu o empate pro São Paulo fora de casa. Não é um bom resultado, são 2 empates por 0-0 já do Tricolor no início do Brasileirão, mas essa questão também do Zubeldia chama atenção, né? Muita reclamação à beira do campo e acaba até prejudicando a própria equipe, enervando a própria equipe. Pelo Palmeiras também eu achei que não foi pênalti, né? O lance do Matheus Alexandre, um suposto toque que ele deu ali no Rafael Veiga, mas daí a gente não sabe dessas coisas que acontecem nos bastidores do futebol. Há quem diz agora, né? Tem aqueles experientes da arbitragem que falam, que comentam, que diz que tem uma nova determinação, orientação, que os lances analisados dentro do campo são interpretativos, não podem ser mudados pelo VAR. O VAR não tem essa dinâmica de poder chamar o árbitro para rever um lance interpretativo. Ou seja, a gente não sabe como acontecem as coisas. O Bruno Arleu acabou vendo
um toque no Rafael Veiga, mas a gente viu claramente que não foi um toque suficiente para derrubá-lo, e o VAR acabou não chamando o árbitro para esse lance. A gente não sabe como funciona, né? Mas realmente esse lance aí do Veiga acabou não sendo o pênalti que determinou a vitória do Palmeiras. Já o Santos precisa se cuidar, né? Precisa engrenar outra vez. Segundo jogo sem vitória, né? Jogando em casa dessa vez, acabou não conseguindo uma boa vitória. O Santos precisa tomar as rédeas aí do campeonato. Bom, pulando aqui para os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN, boa semana. O JP de Moraes está escrevendo aqui, camisa linda do Guarani, mas o preço não tá bonito não. Hoje em dia as camisas são assim mesmo. Aliás, Júlio, o pessoal sempre tem falado isso, eu não tenho o conhecimento se no caso do Guarani se aplica, mas agora os times, né, eles fornecem a camisa de jogo, que é muito cara, mas eles também estão colocando a camisa chamada torcedor, que é uma camisa oficial, mas não tem toda a tecnologia, toda a questão pra ter uma camisa igual, assim, sabe? Principalmente a tecnologia, até aquela mais moderna é mais cara, mas mais acessível pro torcedor. Poderia colocar um pouquinho mais barato, porque tá bem salgado até essa do torcedor, sem ter toda a tecnologia a que os atletas usam durante os jogos. Maravilha, aqui ó, mais participações pelo nosso WhatsApp. Bom dia a todos, na minha opinião, os 2 pênaltis para o Palmeiras foram bem marcados. Qual a opinião de vocês? Qual a opinião do Carlão? Maicon Bugrino. Eu acho que o primeiro até vai. O primeiro até vai. Houve ali, não sei nem se foi necessária aí a queda, né? Se houve realmente um empurrão ou segurar ali no Flaco, mas eu acredito que eu daria. Mas o segundo não. O segundo, o Fábio até falou em interpretativo ali, não há nem interpretação, né? Eu acho que se o VAR chama o árbitro, ou se o árbitro fosse ao VAR, né? Essa regra... Interpretativo por conta do suposto toque, né? Mas eu acho que com o impacto do toque. Mas eu acho que com o VAR, Júlio, aí fica muito claro que não houve, né? Aí passa a não ser mais interpretativo, né? Porque aí seria a discussão, o árbitro, não, mas não tem o toque, o Bruno Arleu, não tem o toque, você pode perceber. Então o segundo pênalti eu não daria. O primeiro aí sim, pode ficar nessa situação de interpretação, aí ok, mas o segundo, no meu entender, não houve nem interpretação, né? Só que aí caberia sim uma observação no VAR, porque na instantaneidade eu sempre dou serve como justificativa. Serve como justificativa pro árbitro a instantaneidade. Ok, você viu que nem o lance do Santos, pegou no rosto do cara, ali na confusão e tal, pênalti, ok, marcou o pênalti. Agora, aí sim, vai pro VAR, chama, analisa, né? Aí você define realmente a marcação. Agora, cara, você ficar, o lance é do árbitro. O lance é do árbitro desde que o lance esteja certo, Senão, o lance não é do árbitro, o VAR tem que chamar. E o árbitro tem que atender o VAR. O lance do Veiga, claramente. Na instantaneidade, ok, o Veiga caiu, forçou ali e tal, marcou o pênalti. Mas depois, ao analisar o VAR, se ele fosse analisar o VAR, aí sim ele poderia mudar de ideia. Eu não sou contra a marcação ali, é difícil mesmo, você tem fração de segundo para marcar. Agora, depois você tem o lance para analisar lá com o VAR. E, cara, o segundo lance do Palmeiras e compromete a campanha do Sport. O Sport é um time que vai... O Palmeiras tá tranquilo, vai brigar pelo título. Agora, o Sport ele vai brigar para permanecer. Um pontinho contra o Palmeiras é um pontinho para ser valorizado. Ele não vai ter esse pontinho, né? Em virtude aí deste lance que comprometeu realmente todo o jogo. O do Cruzeiro é uma vergonha, a expulsão do menino do Cruzeiro, o Jonathan. Ali foi uma vergonha, tá louco. Lembrando, né, Carlão, que no primeiro jogo do campeonato contra o São Paulo, o Sport teve um pênalti contra também, um pênalti no Luciano, que acabou não sendo nada também, e nem o VAR foi chamado. O Caleri acabou perdendo o pênalti, mas o Sport reclama muito disso, né? O desfavorecimento com times grandes, né? Infelizmente, a gente vai ter que, por exemplo, aí na próxima rodada, aí o Palmeiras vai ser prejudicado. Na outra rodada, o Cruzeiro vai ser beneficiado. Infelizmente, toda rodada a gente vai acompanhar uma situação dessa. Mas, cara, é ruim, né? Uma arbitragem que compromete o campeonato. Estamos na segunda rodada. Né? Na segunda-feira. Dia do jornalista. Dia do jornalista, e ao invés de estarmos falando da vitória do Palmeiras, que foi importante, da vitória do Internacional sobre o Cruzeiro, nós estamos falando de arbitragem. Aí é pra acabar, né? Como diz o velho filósofo. E aqui o Renato tá mandando aqui, ó. Qual dos 3 times do interior vai fazer a melhor campanha em São Paulo?
que nenhum venceu. Red Bull, Mirassol, Santos. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais mensagens. Pô, eu tô quieto no meu canto, os caras vão lá e... WhatsApp. 11:13. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 7 de abril de 2025. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou num evento em São Paulo que a incerteza e a instabilidade parecem estar mais espelhadas, ou melhor, mais espalhadas pelo mundo. Ele mencionou a dificuldade de fazer projeções no Brasil. Segundo o chefe do BC, no entanto, o obstáculo talvez não seja apenas um problema do país na atualidade. As bolsas do mundo todo desabam nesta segunda-feira diante do temor de uma guerra comercial que provoque uma recessão em larga escala. O movimento é desencadeado pelas tarifas aplicadas pelo presidente Donald Trump contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. No país, os mercados caem mais de 3%. Na Ásia, as perdas foram maiores. Hong Kong despencou 13,22%. É o pior resultado desde 1997, período de uma crise financeira na região. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu o dia em forte queda e depois de leilões, o Ibovespa recua 0,53%, com 127.936 pontos. O dólar chegou a bater R$ 5,90, pouco tempo depois da abertura. No momento, a moeda americana cai 0,17%, negociada a R$ 5,82. O euro vale R$ 6,38, baixa de 0,12%. O secretário do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk, tem demonstrado descontentamento com o tarifaço. Hoje, o empresário postou um vídeo do vencedor do Prêmio Nobel da Economia, Milton Friedman, sobre como o livre mercado ajuda na cooperação global entre os países no comércio. No fim de semana, o bilionário afirmou que apoiava o fim das taxas contra a União Europeia e a criação de uma zona de livre comércio entre os Estados Unidos e a região. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze 34, já informações de Guarani, Ponte e Serra 2 do Campeonato Paulista. Se na Série A a arbitragem tá uma vergonha, imagina na Série C, toma cuidado, Bugrão. Escreve aqui o Mike. Inclusive, é dúvida de muita gente, tá? Não temos VAR na Série C na primeira fase, somente no quadrangular final.
Até o Maurício de Souza disse no podcast do Guarani lá que isso era uma preocupação. Essa é uma informação confirmada pela CBF. O Marco Antônio Carvalho, Jardim Botafogo, de pênalti em pênalti, Palmeiras vai subindo na tabela. Não é o primeiro, não é de hoje. Me desculpem, mas não dá pra disfarçar. A arbitragem no Brasil e a própria CBF são nojentas. Carlão, pergunta pro Cabelo se ele não quer vender os barris de chopp que ele não utilizou. Preciso usar no aniversário da minha esposa. Antônio Wilson tá tirando sarro aqui com o Primavera. O Primavera esqueceu que estamos no outono. Emerson Dias, quem escreve. Wilson, Primavera gente. subiu, gente. Pô, para. O uniforme de clube de futebol com tecnologia faz o jogador jogar melhor. Acho que é uma pergunta, eu acho. Não tem interrogação aqui, né, pra ser pergunta. Bom dia, amigos. Quando vamos parar de falar que a arbitragem é ruim e começaremos a falar sobre manipulação, até mesmo picaretagem da arbitragem? Não podemos ser tão ingênuos de achar que é só ruindade. Não tem prova, nada. Mas, Vinícius, tem um ponto aqui, cara, que ó, o presidente da Federação do Acre, ele ganha por mês 215 mil reais. Um jogador de futebol mediano ganha 300 conto por mês. O árbitro, cara, quanto que ele ganha no futebol é a segunda profissão dele, não há preparo, não é uma profissão hoje número 1 de ninguém, cara, nem do árbitro principal do futebol brasileiro. Enquanto a gente não falar com seriedade em profissionalização, não dá pra cobrar arbitragem e tirar do ponto de ser ruindade. Aí, quando a gente começar a investir, o árbitro é uma profissão, ele vai ser bem remunerado, assim como todas as outras funções dentro do futebol. Ele vai treinar diariamente pra isso, pra analisar os pontos fracos. Aí beleza, aí eu começo, aí se o nível mantiver ruim, aí eu começo a pensar em outros pontos. Mas não dá pro cara domingo errar no jogo na Ilha do Retiro, chegar segunda ele tem que ir pro escritório, terça tem que dar aula na academia, quarta tem que captar de novo, quinta ele vai lá pro escritório de advocacia. Não dá, gente. É uma loucura, uma insanidade a arbitragem ainda não ser profissional no Brasil. E um dos planos do Ronaldo, pelo menos no podcast que eu acompanhei lá dos meninos do Charla, ele disse que esse era um dos projetos também, a profissionalização da arbitragem, um centro de treinamento dedicado à arbitragem, todo um investimento canalizado para a arbitragem, porque dinheiro, no caso da CBF, não é o problema, haja vista o fato que o Júlio citou aí, né? O cara do Acre ganha 215 mil, né? Para ser dirigente da federação. Então não é possível que a CBF não tenha dinheiro para trazer aquele impedimento da Premier League, né? Aquele recurso eletrônico. É impossível a CBF não ter dinheiro para ter um CT, uma preparação para profissionalizar as arbitragens, mas eles estão mais preocupados com o poder, né, com esse regime ditatorial que cerca a entidade que rege o futebol brasileiro, do que propriamente com a qualidade do futebol. Ô, Júlio. Pois não, Fábio. A gente tem que falar também, né, sobre uma notícia um pouco preocupante também, né? No último sábado eu trouxe destaque também durante a jornada a internação do meia experiente Luiz Gustavo, do São Paulo, né? Foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. Ele segue internado no Hospital Albert Einstein, tá? A gente manda melhoras para ele, né? Boas vibrações também. Tá com tromboembolismo pulmonar, que é mais ou menos como um coágulo no pulmão. Então a gente manda as vibrações positivas para ele. O São Paulo, daqui a pouco, entre hoje e amanhã, deve passar um relatório também, um boletim médico sobre a situação do Luiz Gustavo. Toda sorte e boa recuperação pro Luiz Gustavo. É um problema que tem que ter atenção mesmo. Midiático, o CBN já deu muito pano pra manga. Acho que o protocolo do VAR tem que mudar para disponibilizar apenas imagens para o árbitro do campo decidir sozinho, sem nenhuma interferência verbal dos VARmens. É o Léo do Centro quem escreve aqui. O Wagner de Hortolândia tá dizendo que a mesma mensagem do outro ouvinte, né? Se na Série A tá assim, imagino que vai ser na Série C. Posso fazer só um detalhe rapidinho? Às vezes, né, quando você não tem a pressão e o holofote da Série A, muitas vezes o árbitro, sem o VAR, consegue até desempenhar melhor, né? Porque ele entra mais concentrado no jogo, não entra tão confortável. Isso também muda estrutura de jogo. Por exemplo, ano passado, Gabriel Bispo fez um pênalti contra o Ituano, lá em Itu. Sim. Nós estávamos lá e aí a gente... Carlão de Freitas, eu vou dar os créditos. Ele falou assim, esse foi um pênalti de VAR. O que é um pênalti de VAR? O zagueiro tá na área, ele deu um baita de um encontrão no atacante que tava de costas pro lance e caiu na área. O pênalti foi validado pelo VAR.
Aí você trouxe a informação que na Série C não tem VAR. Esse lance, o Gabriel Bispo dando um encontrão, só tô pegando o mesmo lance, tá? Só pra ilustrar. Ele pode fazer isso à vontade na Série C, porque nenhum árbitro, se não tiver o VAR na primeira fase, não vai ter, marca o pênalti. Então isso muda também. Sabe aquela palestra que tem antes de cada campeonato? Sim. Junta a boleirada toda, chama um árbitro, como é que vai funcionar? É assim, vocês precisam conhecer os árbitros. Vai ter que chamar e falar que a característica de jogo de Série C é diferente. Não, muda completamente, Lupe. O jogo sem o VAR muda completamente. É praticamente um outro esporte, porque com o VAR é uma situação. Você tem todo o cuidado de não pegar no cara na hora do escanteio, né? Porque a imagem vai mostrar. Agora, sem o VAR... como que é? O pau canta. Aquela a mão que você coloca no adversário, né, de referência, você pode empurrar. Pode. É outro jogo. É outro jogo. O pênalti ontem do Palmeiras, o primeiro pênalti na Série C, ninguém daria. Não daria. O Gustavo tá perguntando aqui, a arbitragem não é profissional, quanto ganha a arbitragem por jogo? Deve ganhar bem, inclusive esses de Série A, se juntar os salários de Série A, pode até se aproximar de um salário de jogador, mas o árbitro não dispõe só disso. Ele é, antes de árbitro, advogado, professor de educação física. Ele tem outras profissões que, paralelamente, ele tem que administrar com as escalas de CBF. Agora, a partir do momento que o árbitro, a profissionalização que nós citamos, é um árbitro ter apenas essa função como obrigação profissional na carreira, entendeu? Agora, é difícil você cobrar esse preparo, sendo que os árbitros hoje no futebol brasileiro, eles acabam administrando com outras funções. Ficou ruim dar o Acre como exemplo. 215 mil é uma fortuna em qualquer estado. Mas... Claro que é. Concordo. Claro que é, mas qual clube do Acre tá na primeira divisão? Roraima, Rondônia. Tá na terceira, tá na quarta. Não tem nenhuma representatividade. É inadmissível. O Reinaldo Carneiro Bastos. Não. Moram lá. Eu peguei o exemplo porque o Acre não tem a representatividade do futebol paulista. Então, por exemplo, se você pegar o Reinaldo Carneiro Bastos, ele ganha 215 mil por mês, mas ele e não era pra ganhar isso, hein, gente? Pelo amor de Deus, já tá muito alto pro Reinaldo que gera o futebol paulista, que é o futebol que é a mola mestra do futebol brasileiro. E o cara do Acre, que não tem um time na Série A, na Série B, na Série C, o cara de Rondônia, que não tem um time na Série A, na Série B, o cara do Sergipe, que não tem, ganhar a mesma coisa. O valor já é absurdo pra qualquer dirigente, né? Esse valor aí. De qualquer dirigente, presidente de federação, já é um absurdo. Agora, o cara do Campeonato Paulista ganhar o mesmo que um cara que rege um futebol, que mal e mal o time tá na Série D, é brincadeira. Então, cara, é um festival de erros. A CBF tem dinheiro pra deixar o futebol brasileiro mais estruturado, só que o presidente Edinaldo Rodrigues, ele tá mais preocupado em permanecer no poder. Por isso ele coloca essas verbas exorbitantes para os presidentes das federações do que propriamente você qualificar o futebol brasileiro. Você profissionalizar os árbitros, você colocar o impedimento eletrônico como na Premier League, que é um show, é um sucesso, não dá margem para qualquer reclamação. Então essa foi a minha citação. Não pode o dirigente de uma federação que tem um clube na série D ganhar o mesmo que um dirigente que rege o futebol paulista, que rege o futebol carioca. E o valor, então, ninguém pode receber, porque 215 mil para um presidente de federação é um absurdo, tá louco. O Gustavo, ele completa aqui, ele não tem exclusividade porque não quer, e se quiser ter outra profissão em detrimento da minha, eu também posso. Claro, aí é um direito teu, Gustavo, só que eu tô dizendo que quando você tem outros compromissos... coisa certa, né? Quando você tem outros compromissos também, Fábio, você não pode cobrar o cara de melhorar tecnicamente, porque ele pode utilizar justamente isso como justificativa. Não tenho tempo para estudar como gostaria, para me aprimorar como gostaria, para ter essa evolução como gostaria. E quando você tem outros compromissos profissionais, embora seja um direito de todo mundo, você muitas vezes acaba abrindo mão desse tempo de aprimoramento. E eu acho que enquanto a arbitragem for uma segunda profissão desses caras, eu acho muito difícil o nível melhorar. Embora muitos provavelmente tenham arbitragem como a única fonte de renda, né? Mas aí cada um sabe onde o
onde aperta e eu acho que onde esses tem que priorizar. Mais que isso, né? O Carlão, mais que isso, né? Esses árbitros que são escalados, não é uma regra que eles sejam escalados toda semana, por exemplo, vão estar garantido esse dinheiro, esse ganho que ele vai ter com o jogo toda semana. Tem árbitro que é escalado numa semana, depois na outra rodada não é escalado, depois na outra também não, depois desce pra Série B. Então não é uma garantia dessa quantia que ele vai receber, os vencimentos que ele vai receber ao final do mês. A outra falta de critério que tivemos agora, e eu disse na sexta-feira, eu gosto do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, acho um bom árbitro. Só que, e outra, ele apitou muito bem a final da Série 2. E eu tinha certeza que ele apitaria bem porque ele é qualificado. Agora, ele vinha de um momento ruim. Ou ele não definiu a semifinal do Campeonato Paulista? Do pênalti do Palmeiras. Foi muito claro, a própria Federação Paulista, ela assumiu o erro do árbitro. Aí, ao invés de dar uma geladeira nele, mesmo com toda a competência, mas ele merecia uma punição, não. Você dá uma final de um baita campeonato que é a Série 2. Então, quer dizer, não tem critério. O cara comete um erro fatal, pelo menos na vida do São Paulo, né, que foi na semifinal do Paulista, e ao invés de uma punição, ele recebe uma final de A2. Um campeonato que o Brasil inteiro acompanhou, que foi transmitido por diversos canais, e um jogo qualificado entre Capibariano e Primavera. Ele apitou muito bem, ele é um grande árbitro. Tanto é que ele fez a semifinal do Campeonato Paulista, mas ele cometeu um erro gravíssimo. E aí, ao invés da punição, ele tem um prêmio, que é apitar uma final de campeonato. Não, mas aí entra um outro ponto que até hoje nós convivemos, né, aqui na PTV, no Grupo EP, com o filho de um ex-árbitro FIFA. Sim. E aí você vai criando outras perspectivas sobre a arbitragem. Um dos pontos que ele me cita, né, trocando ideias sobre como era a vida do pai dele apitando e tudo mais, essa falta de profissionalização, ela acaba caindo no outro ponto. Os árbitros, quando erram, não tem cuidado. Porque assim, você vai lá, o Carlão foi escolhido pela CBF para apitar. Apitou, faz lá o Pix, ó, tá pago seu cachê aqui, tchau. Beleza, Carlão errou. Geladeira, ó, tá fora aí da escala. E não acontece nada, tipo, não tem uma reciclagem, não tem um acolhimento psicológico hoje. A gente sabe que a pressão... Imagina a pressão que o Luiz Flávio não recebeu depois daquele erro, assim, pra chegar e apitar agora. Então, tem outros pontos também, que não só a melhora técnica, mas até emocional. Sem dúvida, porque a profissionalização, ela trataria o árbitro realmente como um profissional. Então, alimentação para um árbitro, preparação física para um árbitro, a parte mental que talvez seja a mais importante para um árbitro. Aí sim teríamos aí uma qualificação, mas é impressionante assim a falta de critério, porque compromete demais, gente. Sabe, eu vou citar aqui duas situações, eu citei duas situações, que favoreceram o Palmeiras. Vou pegar uma que o Fábio estava lá, que foi um título, foi contra o Corinthians em 2018, né, Fábio Scheib? Exatamente. Pra sermos justos. Cara, a época não tinha VAR. Então, mas foi um título, sabe? Isso compromete demais. Porque eu citei o esporte. O esporte, ele vai precisar desse um pontinho aí contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma outra situação dentro do Brasileirão. Mas o esporte vai precisar, sabe? O Cruzeiro começa o jogo lá com 20, o cara é expulso. Pô, compromete o jogo, sabe? Isso, tivemos aqui na região, Rio Branco. Pô, o que fizeram com o Rio Branco no primeiro jogo da Série A3, aquilo lá foi brincadeira de mau gosto. Sabe, aí o time vai lá pra Monte Azul, precisando vencer o jogo. Se levasse um empate, uma vitória classificaria o Rio Branco. Muda todo o contexto do jogo e compromete demais um investimento, uma temporada que poderia resultar num acesso à Série A2, sabe? E aí a Federação Paulista, no caso do Flávio Rodrigues de Souza, dá um prêmio pro cara. O cara compromete uma semifinal de Paulista, e aí como prêmio não é a geladeira, não é uma punição, ele faz a final da Série A2. Sabe, que teve outros árbitros que não erraram tanto como o Flávio, que poderiam estar apitando e não apitaram. 11h49, já informações do futebol de Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O vôlei Renata começou mal o confronto das quartas de final da Superliga de Vôlei. Mesmo com o ginásio do Taquaral lotado, o time de Campinas perdeu para o Joinville por 3-2. Araújo foi o cara do jogo. 26 pontos para os catarinenses, só feito pelo Araújo. O que acontece agora? Campinas tem que vencer o confronto do próximo domingo lá em Joinville para forçar o jogo 3 que acontece em Campinas. Seu time campineiro tinha vantagem, agora essa vantagem é dos catarinenses. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. (11h52), vamos agora falar do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupo. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Ai. Tá chegando a hora, já diria o poeta. Tá chegando a hora da Série C. Aliás, a tabela foi divulgada, hein? Graças a Deus. Pra alegria de todos. Pra alegria de todos. Ou não, né? Ou não. Aí, não, vai vendo. Aí a tabela é divulgada. Aí chega uma figura aí no sábado aí, vai lá na redação do GE todo preocupado. Ô, cara, todos os jogos são às 4, cara. Não vai trocar, não. Às 4 da tarde. Não vai trocar, não. Tá achando estranho. Eu falei, não é possível, cara. Assim... Não, reclama de tudo, velho. Assim, divulgou. Aí agora reclama que todos os jogos são às 4. Ainda bem, né? Pelo menos não tem aqueles jogos 9h30 da noite, segunda 7h15. Mas acho que vai mudar, Fábio. Domingo 8h30. Mas acho que domingo 8h30 quebra as pernas. Com o passar da rodada, alteração na tabela, a pedido de não sei quem, o jogo vai para as 8 da noite. Já está definido os direitos de transmissão desse campeonato da Série C? Nos bastidores nós sabemos já as emissoras, mas não foi divulgado. É uma TV aberta, né? Tá. Olha. 2 streams. Tá. É isso. São essas três. São essas três. Bem parecido com os streams, bem parecido com o do Campeonato Paulista. Bom, pra quem não viu, o Guarani, vamos começar pelo Guarani? Vamos. O Guarani ele vai estrear no domingo, 4 da tarde. Próximo domingo já. Próximo domingo, que dia que é? Dia 13, né? Dia 13 de abril. 4 da tarde contra o Maringá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, o Bugre encerrou aí os testes, né? Os jogos preparatórios para a primeira partida da Série C. No último sábado, ainda em Águas de Lindóia, o time comandado por Maurício Souza realizou um jogo-treino contra o Pouso Alegre, que, se não me engano, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado ano passado. A atividade foi dividida em 3 tempos, um tempo de 45 minutos e outros 2 tempos de 30 minutos. Na primeira parte da atividade, o Guarani venceu por 1-0, gol marcado por Anderson Leite. A segunda etapa terminou sem gols e o terceiro tempo foi vencido pelo Pouso Alegre por 1-0. Todos os jogadores que estavam à disposição de Maurício Souza participaram do jogo-treino. A formação inicial não foi divulgada pela assessoria de imprensa
do Guarani. Agora, a delegação retorna para Campinas, ficou aí, se não me engano, uma semana em Águas de Lindóia, encerra a preparação em Campinas para a primeira partida contra o Maringá. Maringá que foi vice-campeão paranaense, perdeu a final pro Operário e é o primeiro adversário do Guarani. Domingo, 4h, no Brinco. Já pode anotar aí na sua papeleta, torcedor alviverde. Perfeito, Lupe. O Guarani nesses preparativos, né, Carlão, e ainda um pouco preocupado com algumas reposições não feitas. Casos de Gabriel Mesquita e também do João Marcelo. E 2 jogadores protagonistas, né? O Gabriel Mesquita, apesar de não ser unanimidade entre os torcedores do Guarani, mas era o cara já adaptado à função, adaptado ao clube, com outras passagens pelo Guarani, experiente, né? E ir ao mercado atrás de goleiro é difícil, é complicado e a peça de reposição ainda não é confiável, né? Então vai fazer falta. E o João Marcelo foi o cara do Paulistão, né? Pro Guarani, o jogador que da base, um jogador da casa que foi bem na Copa São Paulo e que em diversos momentos ajudou demais o Guarani no Campeonato Paulista, e eu não sei se o Guarani vai encontrar um jogador à altura do João Marcelo. Então 2 desfalques ou 2 ausências, né, significativas pro técnico Maurício Souza tocar o trabalho. Então ele vai com o que tem, né? Pelo menos este é o panorama. Mesmo porque, né, Carlão, apenas 4 dias pro fechamento da janela, né, essa janela doméstica aí, depois só em junho, se não me engano, né? Pois então, esse time que vai esses 2 meses aí. Ele perdeu o Matheus Regis, que poderia ser um protagonista também, né? Foi contratado para isso, né, no Guarani, mas ele não deu conta do recado. Mas o João Marcelo e o Gabriel Mesquita fizeram aí um bom Paulistão. Pro João Marcelo não vem reposição, né? O próprio Pastana já disse isso em coletivo. Agora, o do Gabriel Mesquita, eu acho que é onde a rapaziada deve estar ligando pra clubes, engraçado buscando o Guarani, jogadores. né? Como ele tem dificuldade, assim, pra contratar goleiro. Quando ele contrata um goleiro que dá a impressão que vai se encaixar, esse goleiro acaba saindo. Desde do Bruno Brígido, 2018, o Guarani sempre encontrou aí uma certa dificuldade. Nossa, esse goleiro era bom, né? Bom, fez uma boa Série A2, né, com o Guarani, depois saiu na sequência, mas foi um goleiro muito regular. E de lá pra cá, tudo bem, o Guarani teve goleiros bons, goleiros importantes, mas que não tiveram ali uma sequência de 2, 3 anos com a camisa do Guarani. Poderia ser o Gabriel Mesquita, com muito a evoluir, é bem verdade, mas já saiu, foi pra Série B. O problema de Série C é que os clubes ficam vulneráveis, né? Já você vai falar da Ponte aí, né? Sobre o menino do Capivariano. Já que você já emendou, já vamos tocar de primeira. Matheus Guilherme. Porque Matheus Série C, chega um clube de Série B, independente da grandeza, mas é Série B. Né? Então, pro jogador, ele precisa aparecer. É melhor jogar uma Série B do que uma Série C, né? O Matheus Guilherme, ele estava, pelo menos a informação que nós informação quentíssima, é que ele hoje já estaria realizando exames aqui no Moisés Lucarelli. Aqui não, né? Lá no Moisés Lucarelli, que é a CBN. Lá no Moisés Lucarelli, para atuar na Ponte Preta na Série C. Porém, logo após a partida, conversando ali, já me passaram a bola. Pintou um time de Série B e é o destino do Matheus Guilherme. Não deve ser mais a Ponte, não. A gente conversando e realmente parece que o pessoal tá bem chateado da Ponte, né, Júlio? Com toda essa situação que foi aí costurada e depois descosturada com o Matheus Guilherme em relação aos à diretoria da Ponte Preta. Por outro lado, outros nomes, o Daniel Baianinho, do Capivariano também, pelo que eu ouvi e apurei, é um jogador que a Ponte interesse. O próprio Popó, atacante, artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2. Ele ali nas entrelinhas, pelo que eu consegui entender, pode ser o destino dele. E o lateral direito, que agora me foge, o Cerqueira, né? Lateral direito do Rafael, né? Capivariano. Rafael Cerqueira. Ricardo, né? Ricardo Cerqueira. Mas ele joga de lateral direito, de volante e de zagueiro. E o Matheus se encaixaria, porque o Matheus joga no meio campo, pode fazer lateral, ele já foi lateral, atacante, bom jogador, mas é o problema da Série C. Mas ele vai disputar para um time pequeno da Série B. Meu amigo, mas é Série B. Série B, ela é mais rentável, ela é mais interessante do que você jogar a Série C. Então, enquanto esses atletas não estrearem pro Ponte Preta e Guarani,
os clubes de Campinas ficam vulneráveis, porque qualquer um que chegar aí de Série B, de Série C ou de Série B, de Série A ou do exterior, a possibilidade de levar esses atletas, ela é grande. E Vinícius Popó acaba de chegar ao complexo agora para participar do Globo Popó, Esporte. agora? Não, mas nave, tudo hein? bem. Aliás, tá ruim de carro o Popó, hein? Tá ruim de carro, olha lá. Vanderlei Duarte já vai ali fazer os registros. Não é o Vanderlei Duarte, não, é o Luciano. É o Luciano? Não tô vendo, tô até de costas. O Popó foi parceiro do Fenômeno lá no Aliás, Cruzeiro. Popó... Parceiraço, né? Foi ele. Popó parceiro desse. Popó deu uma entrevista pra você, né? Deu uma entrevista lá. Muito legal. Disse que se um dia voltar pro Cruzeiro, seria legal, né? Ele trouxe uma informação que aí a gente precisa checar certinho, mas que ele, segundo o Popó... Olha lá a taça da Série A2 aí, não deixa o William Cabelo ver, senão você não vai chorar. Que o Popó é o maior artilheiro da base do Cruzeiro. 127 gols. 127, é isso mesmo? Ele não contou um gol. Ele falou 126 pra você, são 127. Caramba. É gol pra caramba. Ah, ele é bom jogador, hein? Ó, Popó, Cizenando e os representantes da SAF do Capivariano estão na casa. Vai ter um Globo Esporte especial hoje, Globo né? Esporte, 1h da tarde, com Bruna Ficagra. Boa. 4 horas tem arena, hein, gente? Com o choro de William Cabelo. Grande abraço a todos. Até amanhã. Valeu. Repórter CBN.